compartilhar com vocês a obra que Deus fez na minha vida. Então, a ideia que se tem de um morador de rua é aquela ideia estereotipada de que o morador de rua, ele morava numa comunidade, ou vinha de um lar disfuncional, que tem pai bêbado, mãe viciada, falta de alimento. E a minha vida não começou assim, minha vida na rua começou assim. Eu vinha de um lar normal, um pai normal, uma mãe normal, mas era um lar onde não se tinha amor nem carinho. Era cada um no seu canto. Meu pai dormindo num canto da varanda sentado, quando chegava no trabalho, minha mãe sentada na sala, os dois de cara feia. E assim eu cresci vendo aquele tipo de situação. E com o tempo, quando cheguei numa certa idade, na adolescência, tive muita dificuldade para estudar. E eu ouvia sempre da minha mãe palavras depreciativas, me chamando de burra, que eu ia puxar carroça, que eu não ia servir para nada, e que eu ia continuar naquela vida assim, só ouvia essas coisas todos os dias. E juntando tudo isso, com muito sacrifício, eu estudei, mas eu coloquei no meu coração, eu não quero mais estudar. Eu terminei o ensino médio e falei, eu vou me casar e vou fazer a minha família dos meus sonhos que eu não tenho em casa. Eu arrumei um namorado, ele se casou, eu achei que eu ia ter a vida dos sonhos. Só que foram 5 anos de pesadelo. Eram as mesmas ofensas que eu ouvia dos meus pais, eu ouvia do meu marido. Que eu era inútil, que eu não servia para nada, que eu não era mulher de verdade, que eu era isso, que eu era aquilo. E o casamento acabou. Não tinha para onde ir, voltei para casa dos meus pais. Isso, meu pai já tinha falecido. Quando eu cheguei em casa, falei, mãe, não tem para onde ir, meu casamento acabou. Ela começou, viu, eu sabia, você é uma pessoa de cabeça mole, você não faz nada certo na vida, você é uma inútil, você não sabe escolher ninguém. E essa foi ouvindo, com muito sacrifício, consegui arrumar um trabalho fazendo faxina, porque aquilo, eu fiz só ensino médio. As possibilidades não são muitas, e com a idade que eu estava, eu já não arrumava um emprego, não tinha tanta experiência em carteira. Eu arrumei de faxina 3 vezes por semana. E era assim, todas as vezes que eu chegava da faxina com a minha mochilinha, eu tinha que ouvir minha mãe falando, demorou por quê? Estava atrás de homem na rua. Ah, aposto que estava parada com homem, porque você só serve para isso. Ah, você é uma inútil, só serve para esse trabalho, por isso que tem que ralar, porque eu não quis estudar. Eu fui ouvindo isso durante um tempo, até que eu tive um surto. Eu cheguei do trabalho, como sempre, e ouvi as mesmas coisas. E ainda se somava isso que minha mãe é uma narcisista, e não falava comigo quando ela não estava afim, e me fazia tratamento de silêncio. Então aquilo na minha cabeça foi começando a ficar como se tivesse assim, sabe? Uma confusão muito grande. Eu não sabia o que eu tinha. Eu sabia que algo estava normal. E um dia eu cheguei em casa e ela veio com a mesma coisa. Demorou por quê? O ônibus atrasou nada, você estava com o homem no ponto, você parou para isso, você estava na casa de fulano, você não presta, porque você é uma pessoa fracassada, porque você estragou seu casamento, não sei o quê. Eu peguei a minha mochila, que estava com meus documentos, uma peça de roupa, porque eu faço faxina, né? Fazer faxina. Saí por lá fora e não voltei mais. Nem todo mundo vai pra rua com essa droga. Eu saí porque eu não aguentava mais. Eu estava me sentindo sufocada, como se eu estivesse assim, igual aquelas paredes que tem em filme quando fecha. Eu saí porta fora e fui andando, sem rumo, quando estava cansada. Sentei, encostei numa parede, só fazia chorar. Falei, e agora? Pra lá eu não volto. Eu vou continuar andando. Descansei, andava, depois a ficha foi cair. O medo do estupro, o medo do assassinato, a fome. Falei, e agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu não sou tão burra como disseram que eu sou, eu vou dar um jeito de sobreviver. Aí, primeiro, eu andava com um canivetinho dentro da bolsa para descascar minha laranja. Eu passei a dormir sentada, encostada na parede, com o canivete para cima. Então, era uma hora, o olho, como se diz o povo, o olho na missa e o olho no pato. Eu dormia, mas ao mesmo tempo já em posição de ataque. Porque eu não queria sofrer nenhuma retaliação na rua. E assim eu fui vivendo. Quando a barriga começou a doer, eu tive aquela ideia, todo mundo cata latinha e papelão, então eu vou catar latinha e papelão. Comecei a catar latinha e papelão, vendia, vinha aquele pouquinho de dinheiro, né? Porque a gente pensa que vai ser uma grana, né?
Mas para chegar a R$5, às vezes tem que ser, ó, 2 sacos de garrafa. E assim eu fui vivendo, comia uma coisinha quando dava, às vezes revirava o lixo, porque muita gente joga comida na lixeira mesmo. Aí para sufocar, se para abafar minhas tensões, minhas tristezas, eu falei, eu não quero usar drogas, mas eu posso fumar e posso beber. Comecei a fazer isso. Como? Um dinheirinho lá que eu catava de reciclagem, eu pago uma cachaçinha hoje, um maço de cigarro, do outro lado, um cigarro por dia. Fazia amizade com o dono de bar e falava, ó, se eu varrer no seu chão, passar um pano na mesa, você me dá um salgado que está sobrando aí, pode estar velhinho mesmo. Ele ia, não, tá bom, você não me perturbar, sua bêbada, eu vou lá e te dou. E assim, eu fui vivendo durante 5 anos. Dormindo debaixo de marquise, sempre sentado encostado na parede com o canivetinho assim, com medo. E assim fui vivendo 5 anos. E andando sem rumo. Um dia eu estava na estação de Riachuelo dando calote, dava calote na estação, parava em cima do Camará, e eu fui rodando. Quando eu podia, onde tinha um buraco na entrada do trem, eu ia para poder ir de um lado para o outro, então eu andava a pé. Até que um dia eu fui parar em Cosmos e passei na porta da igreja. Estava a pastora Zilda na porta, com a equipe dela fazendo um trabalho de evangelização. Eu falei assim, gente, que gente linda, diferente do ambiente que eu vivia, né? Aí eu cheguei na pastora, você me dá uma comida? Me dá um pouco d'água? Ela prontamente colocou para dentro. E ali eu vi aquele carinho que eu não tinha. Eu desabei lá, que eu comecei a chorar. E veio a doutora psicóloga, começou também a cuidar de mim. E aí eu contei minha história para a pastora Azul. E ela falou o seguinte, eu vou te ajudar. Tem um quartinho lá no fundo da igreja. Eu vou deixar você dormir lá, mas você não pode mais beber, você não pode mais fumar. E você vai ter que assistir os cultos. Para quem está do jeito que eu estou, isso aí é jogo. Eu vou assistir o culto, fico lá no meu canto, pelo menos eu tenho lugar para dormir, tem alguém que vai me dar comida. Eu vou ajudar você a arrumar um trabalho também. Quando você arrumar o trabalho que estiver estabilizada, você vai arrumar o seu campo. Mas nós vamos te ajudar. E assim foi. Eu não fui na intenção de aceitar Jesus, eu queria um lugar para dormir. Eu queria um lugar para encher minha barriga, para beber uma água. Só que aquilo, né? O Espírito Santo de Deus fez a obra. Eu lá no meu cantinho, fui ouvindo a palavra, ouvindo desse Jesus maravilhoso. Aí eu fui entender que os 5 anos que eu fiquei na rua, não foi assim, eu tive cuidado de Deus na minha vida. Por isso que eu não fui estuprada, por isso que eu não fui morta. Amém. Não foi por causa do meu canivetinho que eu ficava toda noite lá com ele para cima. Porque Jesus tinha um plano maravilhoso na minha vida. Eita glória. E assim eu fui, a pastora me acolheu. E ali eu aceitei Jesus, fui aprendendo a palavra. A professora também me ajudou, com muita conversa. Tá? Todos me ajudaram, cada um do seu jeito. Até a advogada mesmo me ajudou, eu tinha uma causa na justiça. Ela me ajudou, ainda ganhei um dinheirinho, consegui comprar um cantinho para mim, eu precisei mais ficar na igreja. Eita glória, Deus é bom. Porque eu 5 anos sem fazer o exame, sem fazer preventivo. Porque aquilo, quem mora na rua quase não tem como tomar banho, essa é a realidade, gente. Tu revira lixo, tu fuma guima de cigarro, é o que dá. Então, como tá por dentro, só Jesus sabe. E ali a minha vida foi transformada. Amém. O empresário ali me arrumou um emprego na Pacheco, né? Comecei arrumando bancada, arrumando gôndola, depois estava no caixa. Cheguei até gerente. Glória a Deus. Aí, gerente, aí eu reencontrei um amigo meu de infância, que já estava separado, a gente começou a conversar, acabamos descobrindo que a gente se gostava, nós nos casamos. Eita Deus. Hoje eu sou uma mulher casada. Glória a Deus. Não trabalho mais assim na Pacheco, mas trabalho porque eu gosto, aprendi a costurar, aprendi a fazer unhas, a blusa que eu fiz. Eita glória. E estou ali na igreja somando. Faço parte dessa equipe maravilhosa, ajudando, ensinando artesanato, fazer reciclagem. Converso com as pessoas que precisam, porque muita gente por aí precisa. E essa é a minha história. Deus abençoe a todos. Eita glória.